homem de pele preta estava ajoelhado no chão frio, as mãos trêmulas presas por algemas apertadas, enquanto 2 guardas de uniforme impecavelmente branco o observavam com impaciência. Aquela era a história do último desejo antes da execução, e sim, algo profundamente chocante estava prestes a acontecer. Jamal vestia uma camisa simples, bege desbotada, suja de poeira, com as costuras abertas nos ombros. O contraste com os guardas era gritante. Eles usavam botas polidas, cintilantes, e carregavam uma arrogância que parecia parte oficial do uniforme. Um deles, o mais alto, olhava para Jamal com desdém, como se a própria existência do homem fosse um incômodo. Último desejo, repetiu o guarda alto com um sorriso torto, quase zombeteiro. Você só pode estar brincando. Quer ver um cachorro? A palavra cachorro saiu carregada de desprezo, como se fosse absurda demais para ser pronunciada ali, diante de clientes. Sim, clientes, que observavam da área envidraçada do corredor. Alguns eram visitantes ricos, turistas que faziam tours pela penitenciária histórica. Pessoas da pele branca que, ao perceberem Jamal, se afastavam ligeiramente, torcendo o nariz, como se ele exalasse algo contaminado. Jamal manteve os olhos baixos. Seu peito ardia. Não de medo da morte, mas de vergonha. Cada risada abafada parecia atingir sua pele como estalos de chicote. Por favor, murmurou ele a voz rouca. Eu só quero ver o Bolt. Só isso. O guarda mais baixo bufou. Vai morrer do mesmo jeito. Cachorro nenhum vai te salvar. O coração de Jamal bateu forte, pesado, sufocado. Mas dentro dele, algo também se agitava. Uma dignidade silenciosa, insistente. E então, antes que pudesse dizer qualquer coisa, um alarme tocou. Portas metálicas destravaram. Passos ecoaram. Algo, ou alguém, havia chegado. E aquilo mudaria tudo. O alarme continuava ecoando pelo corredor como um chamado urgente, mas para Jamal era apenas mais um lembrete cruel de que ele não tinha controle sobre nada, nem sobre sua vida, nem sobre sua morte, muito menos sobre sua dignidade. Os guardas se entreolharam, tensos por um instante, mas logo recuperaram o ar de superioridade que vestiam tão naturalmente quanto o uniforme. Fica aí! Rosnou o guarda alto, empurrando o ombro de Jamal com força desnecessária. Não tenta nada. Jamal cambaleou, as algemas tilintando quando seus pulsos finos bateram um no outro. A vergonha o queimava de dentro para fora. Ele sentia os olhares dos visitantes atravessando sua pele, cada um carregado de julgamento e nojo. Pessoas bem vestidas, de pele branca, com relógios que brilhavam mais que as lâmpadas do teto, murmuravam comentários que acreditavam estar sussurrando, mas Jamal ouvia cada palavra, como lâminas afundando lentamente em seu peito. Eles deixam qualquer tipo entrar aqui agora? Comentou uma mulher usando um casaco de lã branca e um colar tão espesso que parecia uma coleira de ouro. É por isso que essas visitas educacionais perderam o encanto, respondeu o marido, franzindo o nariz. Muito realistas. O guarda mais baixo riu baixo enquanto tirava o rádio do cinto. Vou chamar o diretor. Esse teatro do último desejo já passou dos limites. Um cachorro? Pelo amor de Deus. Jamal fechou os olhos por um momento. Ele sabia que pedir para ver Bolt, aquele vira-lata magricela que dormia em sua barriga quando ele vivia na rua, parecia ridículo para aqueles homens de fardas limpas e corações endurecidos. Mas Bolt era a única criatura que nunca o julgara, a única que não desviava o olhar, a única que não o tratava como menos que humano. O rádio do guarda chiou.
Diretor Kendall indo ao corredor 4. Situação: o condenado está fazendo exigência absurda, senhor. Quer ver um cachorro? Houve um silêncio. Estou a caminho. O guarda alto sorriu, malicioso. Agora você vai ver, disse ele, aproximando o rosto do Djamal. Pedir loucura tem consequência, meu amigo. A palavra amigo saiu distorcida, venenosa. Enquanto isso, mais visitantes se aglomeravam atrás da divisória de vidro, atraídos pela tensão. Uma adolescente loira pegou o celular. Grava, filha, disse a mãe, animada. Esses momentos podem viralizar. A menina filmou Jamal como quem filma um animal ferido. Ele sentiu o estômago embrulhar. Não havia humanidade nos olhos daquela família. Apenas entretenimento. Os passos firmes ecoaram antes que o diretor aparecesse. Kendall era um homem corpulento, de pele branca rosada, terno cinza impecável, a barriga comprimida contra o cinto caro. Seu perfume chegava antes dele. Seus olhos azuis eram frios como aço polido. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, a voz carregada de autoridade preguiçosa. O guarda baixo se adiantou. "Senhor, o preso pediu para ver o cachorro dele como último desejo. Achamos que é brincadeira." Kendall avaliou Jamal com um olhar que misturava tédio e superioridade. "Nome?" Jamal, senhor." "Jamal", repetiu o diretor, saboreando o nome como se fosse algo estranho, exótico demais. "Você está atrasando protocolos por causa de um cachorro?" Jamal ergueu o rosto devagar. Seus olhos estavam marejados, mas firmes. "Ele é tudo o que eu tenho, só isso." Kendall suspirou, impaciente. "Vocês sabem o procedimento. Solicitação emocional extrema deve passar por mim apenas depois de análise psicológica." "Quem autorizou esse teatro?" Os guardas se entreolharam, tensos. "Ninguém, senhor." "Ele só..." implorou. O diretor balançou a cabeça. "Muito bem, vamos cortar isso pela raiz. Chamem o chefe de segurança e tragam o advogado da instituição. Se esse condenado quiser brincar de comover a audiência, vai descobrir que aqui não é palco." Um burburinho se espalhou entre os visitantes. "Ele deve estar inventando isso para ganhar tempo", disse um homem com blazer azul marinho. "Deve ter feito coisa horrível. Olha o jeito dele!" murmurou uma mulher segurando uma bolsa de couro branca de mais de $5.000. Cada palavra era uma pedra acrescentada ao peso já sufocante no peito de Jamal. Ele sentia as palmas das mãos suarem dentro das algemas. Seu coração batia rápido demais, como se tentasse fugir antes dele. O chefe de segurança chegou primeiro. Enorme, careca, veias saltadas no pescoço, a postura de alguém acostumado a vencer discussões com o próprio tamanho. Atrás dele veio o advogado institucional, um homem magro, arrogante, de óculos dourados, carregando um tablet. "Então", disse o chefe de segurança, cruzando os braços. "É esse o problema?" O advogado nem olhou para Jamal. Se ele está tentando alegar algum tipo de violação de direitos emocionais, já aviso que isso não vai colar. O guarda alto se aproximou de Jamal, falando baixo o suficiente para provocar, mas alto o bastante para ser ouvido pelos visitantes. "Você não devia pedir nada, entendeu? Condenado como você devia agradecer por ainda respirar." Jamal sentiu a garganta fechar. Por um momento, achou que fosse desmaiar. Mas antes que pudesse respirar fundo, o diretor Kendall levantou a mão, pedindo silêncio. "Vamos encerrar isso oficialmente. Ele não vai ver cachorro nenhum." Até porque... Ele não terminou a frase. O alarme tocou de novo, mas desta vez era diferente. Não vinha do corredor. Vinha da entrada principal. Os guardas trocaram olhares confusos.
O diretor franziu o senho. Os visitantes se aproximaram do vidro, ansiosos, e Jamal sentiu um arrepio percorrer sua coluna inteira. Algo, ou alguém, estava entrando na penitenciária, e aquela chegada não fazia parte de nenhum protocolo. A porta principal da penitenciária se abriu com um estrondo metálico, fazendo todos se virarem ao mesmo tempo. Mas ao contrário do que o suspense sugeria, não era um salvador, nem um visitante especial, nem qualquer figura de autoridade superior. Era apenas outro grupo de guardas. 3 homens de uniforme branco impecável, todos com expressão irritada, como se tivessem sido tirados do descanso para lidar com uma inconveniência. Eles vinham apressados, empurrando uma maca vazia, usada para transferências de rotina. O diretor Kendall bufou, desapontado com o próprio susto. "O que é isso?" Um dos guardas recém-chegados respondeu. "Chamaram reforço. Achamos que estava havendo resistência do condenado." O guarda alto, aquele que mais zombara de Jamal desde o início, soltou uma gargalhada curta. "Resistência." Ele cutucou o ombro de Jamal com força. "Olha para ele. Isso aí não resiste nem a um vento forte." Os visitantes riram, alguns de alívio, outros simplesmente porque era mais fácil seguir a maré de desprezo do que pensar por conta própria. A mulher do casaco de lã branca murmurou: "Eu achei que era algo sério." No fim, é só um condenado tentando chamar atenção com uma historinha de cachorro. As palavras atravessaram Jamal como agulhas. Historinha. Chamar atenção. Tudo que ele tinha, tudo que ainda o mantinha respirando, reduzido àquilo. O diretor Kendall se aproximou, agora visivelmente irritado por ter se assustado com algo tão banal. Ele parou diante de Jamal, o olhar congelado em frieza profissional. "Escute bem, Jamal. Seu pedido está oficialmente negado. Não vamos atrasar a agenda de execução por causa de sentimentalismo barato." Jamal sentiu o mundo balançar. Bolt. A última coisa que ele queria ver neste planeta. Arrancada dele como se não valesse nada. Ele tentou erguer a cabeça, mas a voz falhou ao sair. "Mas, por favor, eu não tenho mais ninguém." "E isso é culpa de quem?" rebateu o diretor impassível. "Certamente não nossa." Os visitantes murmuraram em concordância. É verdade. Gente assim sempre faz drama. Ele devia se comportar e aceitar o destino. Os guardas recém-chegados cercaram Jamal. "Vamos acabar logo com isso", disse o chefe do trio. "Ordem do diretor. Transferência imediata." Jamal sentiu as mãos gelarem. A respiração saiu curta, presa, quase dolorosa. Era como se o ar se recusasse a entrar em seus pulmões. A humilhação atingia um nível tão profundo que parecia arrancar pedaços de sua identidade. Um dos guardas segurou seu braço com força exagerada. "Levanta! Agora!" Jamal tentou apoiar os pés no chão, mas a perna tremeu. Ele mal conseguia equilibrar o próprio peso. Era como se a vergonha acumulada tivesse se tornado um peso físico, esmagador. O guarda alto, rindo, empurrou sua cabeça para baixo. "Ajoelha direito, já que gosta tanto de fingir que é alguém digno de compaixão. Agora vai mostrar quem você realmente é." O público atrás do vidro se aproximou ainda mais, pressionando os celulares contra a superfície transparente, gravando, registrando sua derrota, transformando sua dor em entretenimento descartável. Jamal sentiu o coração despedaçar-se, de impotência, de injustiça, de uma indignidade tão profunda que nenhum grito conseguiria expressar. O diretor se virou para os visitantes, assumindo um tom quase didático. "É exatamente por isso que o sistema precisa de firmeza. Alguns presos acham que podem manipular a compaixão dos outros. Mas aqui
Não permitimos isso. Mais uma gargalhada abafada ecoou no corredor. Jamal fechou os olhos, porque era a única forma de não desmoronar por completo diante deles. Ele tentou lembrar de Bolt, do jeito que o cachorro deitava sua cabeça em seu peito, do jeito que abanava o rabo sempre que o via, como se não houvesse no mundo alguém que merecesse mais amor. A memória apertou sua garganta. Doía, mas também sustentava. Mesmo assim, por fora, Jamal parecia derrotado, ajoelhado, sendo puxado pelos guardas como um objeto sem valor. O diretor fez sinal com a mão. Levem-no! Acabou! Essa frase caiu sobre Jamal como uma sentença final antes da própria sentença final. Acabou! Sua voz não saiu. Suas pernas falharam. Seu orgulho se quebrou em silêncio. Os guardas o arrastaram alguns passos pelo corredor. Algemas tilintando, risos ao fundo, o eco da humilhação ricocheteando nas paredes cinzentas. E de repente, um latido, baixo, rouco, reconhecível. O som atravessou o ar como um raio. Os guardas congelaram. Os visitantes arregalaram os olhos. O diretor virou-se lentamente, como se temesse confirmar a própria suspeita. Jamal ergueu o rosto de uma vez, coração disparado, incrédulo. Não era possível. Não podia ser, mas era. O segundo latido veio mais forte, mais próximo, rompendo o clima de deboche como um corte fundo em tecido fino. Não dava mais para ignorar. Até os visitantes, antes distraídos, filmando e rindo, voltaram o rosto para o corredor da entrada, curiosos. O diretor Kendall franziu a testa, visivelmente irritado. Alguém pode me explicar por que tem um cachorro dentro da minha penitenciária? A palavra minha saiu carregada de propriedade, como se ele fosse dono de tudo ali. Das paredes, dos guardas e até das vidas. Os guardas olharam uns para os outros. Ninguém sabia dizer nada. O chefe de segurança ajeitou o cinto, desconfortável. Eu não autorizei animal nenhum aqui dentro, senhor. Jamal, ainda ajoelhado, sentiu o coração acelerar de um jeito que doía. Tinha medo de acreditar. Medo de que fosse só imaginação, uma última crueldade da mente antes do fim. Mas aquele som, aquele latido ele conhecia. Era Bolt. Ele ergueu a cabeça devagar, os olhos brilhando de esperança e incredulidade, as lágrimas começando a embaçar tudo ao redor. Os visitantes notaram sua expressão e alguns riram mais ainda. Olha só, ele está emocionado, comentou a adolescente loira segurando o celular. Que dramático! O latido veio pela terceira vez, agora bem mais perto. Então, finalmente, a figura surgiu no fim do corredor. Um cachorro vira-lata, de pelo marrom manchado, uma das orelhas rasgadas, o peito arfando pelo esforço da corrida. A coleira era simples, de couro gasto, mas limpinha. Os olhos eram de um brilho intenso, doce, cheio de lealdade. Bolt. No exato momento em que Jamal viu o cachorro, um som preso em sua garganta explodiu num soluço. Seu peito se abriu. Um arrepio percorreu sua pele, dos pés à nuca. Bolt também o viu, e como se anos tivessem sido apagados num segundo, o cachorro disparou pelo corredor, ignorando guardas, gritos e ordens, arrastando a guia que devia tê-lo contido. "Segura esse animal!" berrou o chefe de segurança. Mas foi tarde demais. Bolt voou na direção de Jamal, não num ataque, mas numa explosão de alegria desesperada. Jogou o corpo contra ele, lambeu seu rosto, choramingou alto, o rabo batendo freneticamente no chão liso. As patas sujas se apoiaram no peito do homem ajoelhado, e pela primeira vez em muito tempo, Jamal sentiu algo, o tocar sem violência. Ele desabou em lágrimas.
lágrimas de alívio, de dor acumulada, de um amor tão simples e tão puro que justamente por isso parecia insuportavelmente forte. "Bolt", ele sussurrou, a voz quebrada. Você veio mesmo?" O cachorro chorava também, daquele jeito rouco, empurrando o focinho no pescoço dele, como se quisesse fundir seu corpo ao de Jamal para protegê-lo de tudo. O silêncio que se formou foi pesado, constrangedor. Encarava cada pessoa ali com uma pergunta muda. E agora? Mas o diretor Kendall foi o primeiro a tentar recuperar o controle. "Isso é um absurdo", disse ele, elevando a voz. "Quem trouxe esse animal para cá? Isso viola todos os protocolos de segurança." A resposta veio de um lugar até então discreto na lateral do corredor. "Fui eu." Todos se viraram. Ela estava ali e ninguém tinha notado sua chegada no meio da confusão. Uma mulher negra, alta, postura ereta, vestindo um terno azul escuro perfeitamente alinhado, sapatos de salto médios e firmes. O cabelo crespo estava preso num coque elegante e os olhos transmitiam algo que deixava qualquer um em silêncio. Uma mistura de cansaço com a absoluta certeza do próprio lugar. Na lapela do blazer brilhava um broche oficial e pendurado no pescoço um crachá. "Doutora Helena Rocha, Defensoria Pública, Núcleo de Execuções Penais." Os guardas ficaram rígidos. O chefe de segurança engoliu em seco. O advogado institucional, até então arrogante, apertou o tablet contra o peito como se fosse um escudo. O diretor Kendall tentou manter o tom superior. "Doutora Helena, não fomos informados da sua presença hoje, e muito menos da entrada de um cachorro." Ela caminhou lentamente até o centro do corredor, entre Jamal e o grupo de visitantes. Seu olhar parou por um segundo sobre Jamal e Bolt, e algo suave brilhou dentro dele. Empatia. Mas quando voltou a olhar para Kendall, seus olhos estavam novamente afiados. "Eu enviei ofício ontem, às 17h32, disse ela, com a calma de quem sabia exatamente o que estava falando. Ofício com caráter de urgência, solicitando suspensão imediata da execução de Jamal dos Santos até julgamento do pedido de revisão criminal. O diretor sentiu o rosto esquentar. Suas bochechas ficaram vermelhas, depois começaram a perder cor. "Isso é impossível. Não recebi nada." O advogado institucional pigarreou, a testa coberta por pequenas gotículas de suor. "Diretor, eu recebi o e-mail. Achei que era apenas mais uma tentativa de atraso processual." Helena ergueu uma pasta de couro preta, sofisticada, porém discreta. "Dentro desta pasta estão laudos novos, depoimentos que nunca foram analisados e, o mais importante, o relatório da ONG Guardião das Ruas, que rastreou o histórico do Bolt." O nome da organização começou a circular em cochichos entre alguns visitantes mais bem informados. Alguns a reconheciam como uma ONG famosa por denunciar prisões injustas, especialmente de pessoas negras, com base em acusações frágeis e preconceituosas. Helena continuou, firme. "Bolt, o cachorro que vocês estão vendo aí não é só um animalzinho de último desejo. Foi por causa dele que a história de Jamal chegou até mim." Ela abaixou um pouco o olhar, lembrando. Um voluntário da ONG contou que via, há anos, um homem negro dormindo na rua, abraçado a um cachorro, dividindo com ele a única coberta que tinha. Esse homem sumiu de repente. Só o cachorro ficou. Ela respirou fundo, voltando ao presente. Bolt ficou vagando até ser resgatado pela ONG, e no chip da coleira havia um nome: Jamal dos Santos, um número de documento, um registro de ocorrência antiga.
O corredor inteiro permanecia em silêncio absoluto. Até os visitantes ricos, antes tão soltos em seus julgamentos, pareciam ter engolido a língua. Helena deu um passo à frente. Investigamos. Descobrimos que Jamal foi acusado com base apenas em reconhecimento de longe, feito à pressa, em uma noite mal iluminada. Nenhuma prova física, nenhuma impressão digital confirmada, nenhuma testemunha firme. Ela virou o rosto para os visitantes, como se também falasse com eles. O que houve foi um recorte perfeito de preconceito. Um homem negro, pobre, com cara de cansado, se encaixando perfeitamente no estereótipo que o sistema espera ver algemado. O guarda alto, aquele que mais zombara, começou a sentir a boca secar. Passou a língua nos lábios sem perceber. Ele lembrava do caso, lembrava de como tinha pensado exatamente isso. Tem cara de culpado. Kendall tentou se recompor. Ainda assim, doutora, a condenação foi mantida pelas instâncias. Helena ergueu um outro documento, desta vez com o brasão do tribunal. E agora foi suspensa. Ela enfatizou as palavras, olhando diretamente nos olhos dele. Ordem liminar concedida há 2 dias, determinando a suspensão de qualquer ato de execução, até revisão do caso. O advogado institucional arregalou os olhos. 2 dias? A voz saiu fina demais, quase um guincho. Isso não... O senhor não leu, doutor? Perguntou Helena com uma calma cortante. Ou leu e decidiu ignorar? Um murmurinho começou entre os visitantes. Um deles, um homem de meia idade com um relógio caríssimo, falou em voz baixa, mas audível. Se isso for verdade, essa prisão vai ter problemas seríssimos. A adolescente loira, ainda com o celular na mão, agora filmava tudo em silêncio. A expressão dela não era mais de diversão, era de choque. O chefe de segurança limpou o suor na testa com as costas da mão. Diretor, se isso for confirmado, nós quase executamos um homem com ordem de suspensão. Isso é crime, completou Helena, sem rodeios. Isso é crime. E posso garantir não haverá quase nos relatórios. Ela se voltou para Jamal, ainda ajoelhado, com Bolt colado ao peito dele como um escudo vivo. Jamal, disse ela, suavizando o tom. Você não devia estar ajoelhado, não diante deles. As palavras penetraram fundo. Ele sentiu um misto de vergonha e raiva. Vergonha por estar naquela posição de cabeça baixa, diante de pessoas que o tratavam como lixo. E raiva por perceber que existia, sim, uma chance. Que ele não era apenas um número em um papel. Devagar, com as pernas trêmulas, ele tentou se levantar. Bolt o acompanhou circulando em torno dele, como se tentasse protegê-lo de qualquer mão que se aproximasse. Os guardas hesitaram por instantes. Tocar nele agora parecia de repente perigoso, arriscado, comprometedor. «Tirem as algemas!» ordenou Helena sem elevar a voz, mas com uma firmeza que cortou o ar. O diretor arregalou os olhos. A senhora não pode simplesmente... Ela virou o rosto na direção dele e houve algo no olhar dela que o fez engolir o restante da frase. Posso sim, e devo, com base na decisão do tribunal e no risco de responsabilidade criminal desta administração. Ela fez um gesto rápido para o chefe de segurança. Se o senhor quiser responder depois por cárcere ilegal, continue impedindo. O chefe de segurança olhou para Kendall em pânico. O diretor, agora sem cor no rosto, apenas fez um aceno mínimo com a cabeça, a mandíbula travada. As chaves tilintaram. O metal tocou o metal. E num clique seco, as algemas se abriram. Jamal sentiu os pulsos queimarem ao serem libertos. A pele estava marcada, avermelhada, com sulcos deixados pelo aperto constante. Ele esfregou devagar,
sentindo uma mistura de dor e alívio que quase o fez chorar de novo. Mas havia algo diferente agora. Não era só sofrimento. Era algo nascendo junto dele, uma sensação nova, uma ideia perigosa para quem sempre foi pisado. Talvez eu não seja o lado mais fraco aqui. Os visitantes olhavam para ele de outro jeito, alguns envergonhados, outros assustados. Ninguém mais ria. Bolt sentou-se ao lado de Jamal, ereto, atento, como se fosse um soldado em guarda. E de certa forma, era. Helena falou novamente agora para todos. Este homem foi tratado como se já estivesse morto, como se sua vida já estivesse oficialmente descartada. Mas a verdade é que, neste momento, quem está com o futuro em risco não é ele. As palavras ficaram suspensas no ar. Kendall sentiu um arrepio percorrer a espinha. O advogado institucional começou a tremer sutilmente nas mãos. O guarda alto limpou o suor na nuca com o punho, arrependendo-se de cada frase de deboche. Jamal respirou fundo, olhou ao redor. Pela primeira vez não se viu apenas como o condenado derrotado, mas como alguém que, sem perceber, havia trazido à tona um erro monstruoso do sistema, e tudo por causa de um cachorro, do único ser que nunca deixou de acreditar nele. O silêncio no corredor parecia ter peso, um peso denso, opressor, mas desta vez não sobre Jamal. Era sobre eles, sobre cada rosto que, minutos antes, exibia soberba, deboche e falsa autoridade. Agora, cada um desses rostos começava a desmoronar. A mudança começou nos olhos do diretor Kendall. Um segundo antes, tinham a dureza de quem se acredita intocável. Agora, perderam o foco, vacilaram, tremeram. A cor que sempre tingia suas bochechas, aquele rosa arrogante de quem se sente dono do mundo, desapareceu por completo. O homem ficou cinza, cinza como concreto molhado. O suor brotou primeiro na testa dele, uma gota tímida, depois outra, até que começou a escorrer pelas têmporas. Ele tentou disfarçar, passando a mão rapidamente, mas estava tremendo. Um tremor fino, revelador, que começava nos dedos e subia pelo braço até os ombros. E isso deve haver algum engano. Gaguejou ele, tropeçando nas próprias palavras, como se sua língua tivesse perdido coordenação. O advogado institucional, ao lado, ficou ainda pior. O rosto dele, antes erguido como se vivesse acima do bem e do mal, pareceu murchar. As olheiras se aprofundaram, a boca se abriu sem emitir som algum. Ele apertava o tablet contra o peito, tão forte que suas mãos ficaram brancas nas articulações, como se aquilo pudesse protegê-lo, como se o vidro da tela fosse algum tipo de escudo jurídico. A liminar, 2 dias, repetia ele num murmúrio desesperado, como se recitar o detalhe pudesse mudar o tempo. Suas pernas começaram a bambear e ele deu um passo para trás, tropeçando no próprio sapato. Não caiu, mas quase. O guarda alto foi o que mais sentiu. Sua pele branca perdeu cor imediato, ficando de um tom quase transparente. Ele piscava rápido, nervoso, tentando entender como a situação tinha virado tão completamente. Levou a mão à nuca e passou o punho para enxugar o suor, mas a mão voltou mais molhada do que tinha ido. Ele tentou falar. Nada saiu. Engoliu seco. A maçã do rosto saltou em soco de pânico. Tentou de novo. Desta vez um som fraco escapou. E doutora, isso quer dizer que... Helena nem precisou responder. O silêncio dela já dizia tudo. O guarda-baixo, que sempre acompanhava o parceiro na crueldade, estava pior. O suor descia pelo rosto dele, em linhas tortas. Ele tremia tanto
que nem conseguia manter o rádio firme na mão. O aparelho caiu no chão com um baque seco. Ele recuou, tropeçando, tentando se encostar na parede como se ela pudesse escondê-lo. Nós só cumprimos ordens. Ele balbuciou, os lábios tremendo, as palavras quase mastigadas pelo medo. Os visitantes, antes tão confortáveis em seu julgamento, agora se afastavam do vidro como se temessem serem vistos. A mulher do casaco de lã branca levou a mão à boca, os dedos trêmulos. O marido dela, que minutos antes zombara de Jamal, estava lívido. As feições dele tinham se desconectado. A mandíbula pendia para baixo, frouxa, revelando espanto, culpa e pavor numa mistura desagradável. A adolescente que filmava baixou o celular lentamente. Seus olhos estavam arregalados, úmidos, quase suplicando para que ninguém tivesse percebido sua diversão anterior. Sua mão tremia tanto que ela quase deixou o aparelho cair. Enquanto isso, Jamal estava de pé. Não fazia nada além de existir. E era o suficiente. Só o fato de estar finalmente ereto, com Bolt ao seu lado e as algemas no chão, invertia a gravidade da sala. O chefe de segurança, o homem enorme que parecia uma muralha, estava suando tanto que seu uniforme começava a colar no peito. Ele respirava rápido, como se tivesse corrido. O olhar dele ia de Jamal para Helena, depois para o diretor, depois para Jamal de novo. Cada vez que encontrava os olhos do protagonista, desviava imediatamente. Não sabíamos, murmurou ele, a voz embargada, quase infantil. Deus do céu, nós não sabíamos. Helena manteve a postura rígida, mas a indignação em seu olhar era tão intensa que parecia projetar calor. Vocês não sabiam porque não quiseram saber. O e-mail estava lá, o aviso estava lá, a obrigação de conferir protocolos estava lá. Mas quando o homem é negro... Ela virou-se para o grupo como um todo. Vocês acreditam rápido demais que a pressa vale mais que a vida. As palavras bateram neles como ondas geladas. A cada frase dela, um novo tipo de medo surgia nos antagonistas. Medo jurídico, medo administrativo, medo criminal, medo moral, medo de Jamal. Sim, medo dele. Não porque ele ameaçava, mas porque agora estava claro que eles tinham quase matado um inocente. E isso os deixava expostos, fragilizados, vulneráveis. Kendall tentou recuperar alguma aparência de autoridade, mas seu corpo não obedecia. Isso vai ser esclarecido. Nós. A voz falhou. Ele limpou o suor que escorria pela lateral do rosto. Uma investigação interna. Nós. Não, diretor. Interrompeu Helena. Não haverá investigação interna. Haverá investigação federal, e externa, e independente, e imediata. O homem parecia encolher. Sua barriga, antes empinada pela pose segura, agora parecia pesar, puxando sua postura para a frente. Ele respirava pela boca, ofegante. Eu posso explicar? Não pode. Helena respondeu sem levantar o tom. E todo mundo aqui sabe disso. O guarda alto começou a tremer ainda mais. As mãos, antes tão rápidas para empurrar Jamal, agora se enroscavam uma na outra, em desespero. Por favor, eu tenho família. Isso vai arruinar minha carreira. Helena virou o rosto lentamente em direção a ele. O senhor deveria ter pensado nisso antes de humilhar alguém que estava ajoelhado pedindo para ver o cachorro. A frase acertou o guarda como um golpe físico. Seu queixo tremeu. Eu não sabia. Eu juro que não. Ele tentava respirar, mas o ar parecia escapar. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? O advogado institucional parecia à beira de um colapso. Minha reputação...
Meu registro! Meu Deus! O chefe de segurança esfregava os olhos, tentando afastar as gotas de suor que caíam direto nas pálpebras. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Os visitantes recuavam cada vez mais. Alguns estavam pálidos, outros vermelhos, envergonhados, outros tremiam. Todos olhavam para Jamal de um jeito novo, não como um condenado, mas como um espelho cruel do próprio preconceito deles. E Jamal sentia tudo, como se pudesse sentir o pânico deles vibrando no ar. Ele não falava, não precisava. O silêncio dele era mais poderoso do que qualquer discurso. Bolt, sentado ao seu lado, firmava o peito como se fosse parte da virada. Seus olhos atentos pareciam vigiar qualquer movimento suspeito. Helena então se aproximou de Jamal e disse com a voz baixa, mas firme o suficiente para ecoar: Agora, Jamal, você vai escolher como quer sair daqui. Os guardas estremeceram. O diretor levou a mão ao peito, tentando controlar a respiração. O advogado deixou finalmente o tablet cair no chão. A tela estalou. A sensação no corredor era clara. O controle tinha mudado de mãos. O sistema inteiro, antes esmagador, agora tremia diante do homem que quase destruiu. E ainda havia mais por vir. Os passos apressados ecoaram pelo corredor como trovões anunciando uma tempestade inevitável. Vozes surgiram atrás do grupo e, em segundos, uma equipe de auditores externos, acompanhada de 2 investigadores federais, entrou no recinto com postura firme e olhar clínico. O clima, que já era de pânico, virou desespero puro. O diretor Kendall endureceu a postura por reflexo, mas seu corpo o traiu. A perna esquerda começou a tremer de forma visível. O peito arfava como se ele tivesse corrido uma maratona. Sua garganta fez um ruído seco quando percebeu os distintivos oficiais pendurados nos pescoços dos recém-chegados. Diretor Kendall? Perguntou uma das investigadoras, uma mulher de voz neutra e profissional. Recebemos denúncia formal da Defensoria Pública sobre tentativa de execução indevida. Estamos assumindo o controle imediato da instituição. Foi como se as paredes tivessem desmoronado sobre ele. Kendall ficou tão pálido que parecia perder anos de vida na frente de todos. O suor que escorria por sua testa agora caía em gotas grossas, pesadas. Ele tentou responder, mas a voz saiu falhada. E isso é um mal-entendido. Eu posso explicar. Não agora. A investigadora levantou a mão, cortando-o com calma cirúrgica. Você está oficialmente afastado até segunda ordem. O choque atravessou o diretor como uma lâmina fria. Suas mãos começaram a tremer tanto que ele teve de segurá-las atrás das costas para disfarçar. Mas nada, absolutamente nada, conseguia esconder sua completa ruína. O advogado institucional, ouvindo tudo, deixou escapar um gemido fraco. Afundou-se contra a parede, escorregando alguns centímetros, as pernas incapazes de sustentar o próprio peso. Meu registro, minha carreira! Murmurava, a respiração curta, as pupilas dilatadas. Cada palavra parecia um fiapo de desespero. Os guardas, por sua vez, já sabiam que o destino deles estava selado. O guarda alto estava tão branco quanto a própria farda. Ele tentava não olhar para Jamal, mas era impossível. A vergonha o perseguia como sombra. A cada vez que encontrava o olhar do protagonista, desviava imediatamente, como alguém que encara o próprio crime refletido num espelho. O guarda baixo estava pior. O suor escorria por seu queixo, pingando no chão, deixando pequenas manchas escuras. Ele esfregava as mãos uma na outra, em movimentos frenéticos de ansiedade, como se pudesse apagar com fricção
as atitudes que tivera minutos antes. Senhores, anunciou outro investigador. Os dois estão suspensos. Suas condutas serão analisadas em inquérito formal. Por favor, entreguem seus rádios e identificações. O guarda baixo ofegou. Mas nós só cumprimos ordens. Por favor, A voz se partiu. Os olhos se encheram de lágrimas. Mas justiça não tem espaço para desculpas tardias. O guarda alto tentou ser firme, mas sua mão tremia tanto ao entregar o crachá que o objeto caiu antes mesmo de chegar à mão do investigador. E então, todos se voltaram para Jamal. Ele estava ali, parado, respiração lenta. Bolt sentado ao lado dele como um guardião leal. Uma figura que, até pouco tempo, era tratada como descartável. Agora era o foco de toda a instituição, de todos os olhares, de todas as opiniões não ditas. Helena se aproximou com semblante firme e calmo. Jamal, disse ela, você tem o direito de prestar depoimento, de ser ouvido, de ser reparado. Você não precisa se vingar de ninguém. A lei vai fazer isso por você. Jamal suspirou. Um suspiro longo, pesado, cheio de tudo que ele teve de engolir a vida inteira. Eu não quero destruir ninguém. Sua voz era baixa, mas cheia de profundidade. Só quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. Só quero que respeitem a vida da gente. Que olhem para a gente como seres humanos. As palavras foram simples, mas carregavam o peso de séculos. Os investigadores assentiram. Helena sorriu discretamente, um sorriso de reconhecimento, não de triunfo. O diretor Kendall, ouvindo aquilo, fechou os olhos por um instante. Talvez por perceber que a ruína dele não era um ato de vingança, mas de justiça. E isso doía mais. Os visitantes, agora silenciosos, desviavam o olhar. Alguns limpavam discretamente as lágrimas, outros tentavam se esconder atrás dos próprios arrependimentos. A mulher do casaco branco apertava seu colar com força, como se aquilo pudesse corrigir seus julgamentos anteriores. A adolescente desligou o celular, sem filmar, sem espetáculo, apenas olhando Jamal como nunca antes, com respeito. O chefe de segurança deu um passo à frente, derrotado. Jamal, A voz falhou completamente. Ele engoliu seco. Sinto muito. Jamal apenas balançou a cabeça. Não era perdão, não era condenação. Era apenas a certeza de que nada seria esquecido. Os investigadores se organizaram. Ele vai sair daqui agora, disse Helena. Não como um preso, mas como um homem em revisão de inocência. As portas metálicas se abriram com um estrondo. Desta vez, não eram para aprisioná-lo, eram para libertá-lo. Bolt latiu baixo, como quem entendia tudo. E enquanto o corredor inteiro permanecia em silêncio absoluto, Jamal deu seus primeiros passos rumo à saída, passos firmes, dignos, carregando consigo não a raiva, mas a possibilidade de mudança. Quando Jamal cruzou as portas da penitenciária, o mundo parecia mais amplo do que lembrava. O sol tocou sua pele como se o reconhecesse, aquecendo cada parte que o frio da injustiça tinha tentado congelar. Bolt caminhava colado à sua perna, orgulhoso, quase imponente, como se também soubesse que tinha participado de algo maior que ele. A imprensa esperava do lado de fora. Repórteres, câmeras, microfones. Era como atravessar um corredor diferente agora. Não o da humilhação, mas o da escuta. Pela primeira vez, todos queriam ouvir o que Jamal tinha a dizer. Helena se aproximou dele. Você não precisa falar se não quiser, disse ela com suavidade. Mas se quiser, o país vai te ouvir. Jamal respirou fundo.
A brisa leve balançou sua camisa simples, ainda manchada e desgastada. Seus pulsos, marcados pelas algemas recém-removidas, ainda ardiam. Mas a dor agora era apenas lembrança, não sentença. Ele deu um passo à frente. As câmeras se ergueram ao mesmo tempo. Bolt sentou-se ao seu lado como um símbolo vivo de lealdade. Jamal levantou o rosto e falou. A voz não era alta, não era agressiva, era firme e verdadeira. Durante muito tempo, me fizeram acreditar que eu valia pouco, que minha vida cabia dentro de um papel assinado por alguém que nem quis me olhar nos olhos. Ele respirou fundo, sentindo a gravidade de cada palavra. Hoje eu entendi que dignidade não é algo que podem tirar da gente. Eles podem tentar, podem empurrar, humilhar, esmagar, mas não podem apagar quem a gente é. As câmeras se aproximaram. Os repórteres pararam de respirar por um instante, esperando a continuação. Eu não quero vingança. Vingança não cura nada. Jamal disse, olhando além das lentes, como se falasse com cada pessoa que já sofreu em silêncio. O que eu quero é respeito, para mim e para todo mundo que já foi julgado antes mesmo de poder falar. Que a gente aprenda a olhar além da cor da pele, além da pobreza, além das roupas rasgadas. Um cachorro? Ele olhou para Bolt, que balançou o rabo. Viu mais humanidade em mim do que muita gente. Um murmúrio emocionado correu pela multidão. Algumas pessoas enxugaram lágrimas discretas. Outras simplesmente assentiram, atingidas pela força silenciosa daquelas palavras. Se existe uma lição nisso tudo, continuou Jamal, é que ninguém merece ser tratado como menos. Ninguém merece ter a vida decidida pelo preconceito dos outros. E que justiça começa com o respeito ao próximo, sempre. Ele terminou olhando para Bolt, depois para Helena, depois para as câmeras. A luz do sol refletiu em seus olhos, que agora não carregavam medo, carregavam propósito. E assim, com um simples aceno de cabeça, Jamal encerrou sua fala, mas iniciou algo maior, uma mudança, um debate, um movimento, uma esperança. E se essa história te tocou, se te fez pensar no valor da dignidade e do respeito, deixa seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Comenta aqui embaixo. Você já presenciou uma injustiça assim? E se quiser mais histórias como essa, se inscreve no canal, porque toda voz merece ser ouvida e toda vida merece respeito.